Distância focal. Você sabe o que é isso e o que influencia na nossa fotografia? Não? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera! Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre as distâncias focais e explicar o que é isso e o que influencia na nossa fotografia. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Peço encarecidamente que você dê aquele slap no like para ajudar a gente e que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Para começo de conversa, o que é a distância focal? Muitas pessoas acreditam que esse termo se refere à distância entre o fotógrafo e o assunto que está sendo fotografado. Mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. A distância focal nada mais é do que o campo de visão, o ângulo de visão da sua objetiva. E cada lente possui uma distância focal diferente, tá? E essa distância focal ela é determinada, mensurada, utilizando a medida de milímetros, tá? Para que a gente possa entender melhor como isso funciona, primeiro a gente precisa relembrar de alguns conceitos básicos sobre a luz. A gente sabe que todo objeto emana luz e a gente só consegue enxergar esse objeto porque os raios de luz que são emanados por ele entram, por exemplo, na nossa retina, se convergem num determinado ponto e geram uma imagem no fundo do nosso olho de cabeça para baixo, e é dessa forma que a gente consegue enxergar as coisas. E acontece o mesmo com as nossas lentes objetivas. Para que você possa entender melhor esse processo, eu vou utilizar esse canudinho aqui, é uma aula de física bem simples, tá? Para que você possa entender como esse processo ocorre. Imagine que isso aqui são os raios de luz e isso aqui é a superfície em que a imagem será projetada. No caso das nossas câmeras, é o sensor que é o responsável por capturar e gerar as imagens. Então existe um ponto em que os raios de luz se convergem, e esse ponto é denominado de ponto nodal, e a distância entre o ponto nodal e a superfície em que a imagem será projetada é o que determina a distância focal das objetivas. Então digamos que a distância entre o ponto nodal e essa superfície seja de 10 milímetros, você terá uma lente 10 milímetros, ou seja, uma lente grande angular. Olha só o tamanho do ângulo do campo de visão dessa lente. Em contrapartida, se a distância entre o ponto nodal e a superfície em que a imagem vai ser projetada seja de 200 milímetros, você vai ter uma lente teleobjetiva. Olha só como o ângulo de visão deu uma diminuída. E dessa forma, as lentes elas são classificadas de acordo com a sua distância focal. E basicamente existem três tipos de distância focal. Existem as lentes grande angular, que possuem um grande ângulo de visão. Você tem as lentes médio telefoto, que possuem um ângulo de visão um pouco mais restrito, e as lentes telefoto, propriamente ditas, como essa aqui, por exemplo, a 200 milímetros, que possuem um ângulo de visão ainda mais restrito. Essa é a classificação das lentes de acordo com a sua distância focal. Agora que você já entendeu o que é a distância focal e como ela é determinada, eu vou falar sobre os principais aspectos que esse parâmetro altera nas nossas imagens, nas nossas fotografias. Então aqui eu tenho três tipos de lentes. Eu tenho uma lente grande angular, Eu tenho uma lente grande angular, uma lente 24 milímetros. Tenho uma lente médio telefoto, uma 50 milímetros, e tenho uma lente telefoto, uma lente super zoom, que é a 200 milímetros. Aqui. Cada tipo de lente, cada tipo de distância focal vai trazer características únicas para suas imagens. E a principal coisa que a distância focal altera numa fotografia, numa imagem, é a perspectiva. Eu vou começar falando aqui sobre a lente grande angular. Aqui eu tenho uma 24-70 milímetros, mas vamos focar só nos 24, que é o grande angular. Esse tipo de lente possui uma característica única nas suas fotos, que é a famosa distorção. Isso é causado pela milimetragem da lente. Então tudo aquilo que está mais próximo ou que está na lateral do quadro tende a ficar um pouco distorcido, um pouco torto, e a galera chama isso de distorção
de barril. Você começa a ter problemas, por exemplo, com linhas verticais, as linhas começam a ficar mais arredondadas, por isso que é a distorção de barril. E isso é uma perspectiva causada pela milimetragem da lente, não é bem um defeito, tá? É uma característica desse tipo de lente e que fica legal em algumas situações e cabe você saber como utilizá-la para dar uma linguagem diferente para a sua fotografia. Aqui eu tenho uma lente 50mm, essa é uma lente médio telefoto. Se eu não me engano, a partir de 35mm já é considerado médio telefoto. Então você tem 35, 50, 70, 80 e quando você chega nos 100mm você tem o telefoto, o super zoom propriamente dito. Esse tipo de lente é muito utilizada por retratistas para fotografar pessoas, porque ao contrário dessa, ela não tem tanta distorção e ela consegue preservar as proporções do rosto do seu fotografado ou do objeto que você está fotografando próximas do real. É por isso que a 50mm é muito requisitada quando o assunto é fotografia de retratos. Então você vai ter pouquíssima distorção, quase nada. Você vai conseguir manter as proporções do rosto do seu fotografado, por exemplo, próximas do real, e você não vai ter distorção como você tem aqui na 24mm. E aqui eu tenho uma lente telefoto, uma lente super zoom, que é a 80-200mm. Esse tipo de lente tem características de imagem que são próprias dela. O que acontece? Por conta da distância focal, que é muito longa, essa lente aproxima aquilo que está no fundo e você tem uma sensação de que tudo está mais perto e que tudo está maior do que realmente é. E a galera chama isso de compressão dos planos. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, vamos trabalhar com ele. Na verdade, como o zoom é muito grande, você consegue aproximar aquilo que está lá no fundo da imagem do que está no primeiro plano. Então as coisas parecem maiores e mais próximas. Esse é um tipo de imagem característica desse tipo de lente e, novamente, é uma perspectiva que é alterada por conta da milimetragem, por conta da distância focal dessa objetiva. Outra coisa que a distância focal altera nas nossas imagens é a profundidade de campo. Se você não sabe o que é a profundidade de campo, isso é um nome bonito para o desfoque de fundo da sua imagem. E como é que isso acontece? Por exemplo, em lentes grande angular, como a 24mm, você tem pouquíssimo desfoque de fundo, tá? Então você vai ter mais elementos em foco e, consequentemente, uma profundidade de campo maior. E à medida que a milimetragem da lente vai aumentando, como por exemplo aqui nas 50mm, a profundidade de campo vai se tornando menor, ou seja, você vai ter mais desfoque de fundo. É por isso que essa lente é muito procurada, porque ela tem um desfoque de fundo muito bonito, muito bacana e que dá aquela característica de retrato. Então você tem uma lente com 50mm, por conta do ângulo que se diminuiu, que se tornou mais restrito, você vai ter uma lente que vai ser bem direta, bem objetiva, somente em cima daquilo que você realmente quer fotografar e o restante vai ficar fora de foco. Então a distância focal também vai influenciar na profundidade de campo, no desfoque de fundo das nossas imagens. Outro exemplo muito claro disso é essa lente 200mm. Se eu colocar essa lente em f5, por exemplo, e colocar ela em 200mm, eu continuo tendo um fundo bem desfocado, por conta da distância focal que é muito longa. E aí você consegue ser objetivo, você consegue ter um campo bem mais restrito em cima daquilo que você está fotografando e, consequentemente, o restante vai estar fora de foco. Isso é causado por conta da longa distância focal dessa objetiva. Outra coisa que você também precisa entender e que é influenciada pela distância focal é que cada tipo de lente possui uma distância mínima de foco, tá? E você precisa entender isso para que você consiga trabalhar tranquilamente com tipos diferentes de lente. Então vamos lá. Essa lente aqui, em 24mm, eu tenho uma distância mínima de foco mais ou menos ali entre 60 centímetros a 1 metro. Então significa que eu consigo me aproximar bem do meu assunto e fazer esse foco de maneira eficiente. Já uma lente teleobjetiva dessa, por exemplo, a 200mm, eu tenho uma distância focal mínima de 1,80 m. Então significa que eu preciso estar no mínimo a 1,80 m do assunto que eu estou fotografando para conseguir fazer o foco de maneira eficiente. Se eu tiver a 1 metro
essa foto ela não vai focar. E isso também é causado pela distância focal, pela milimetragem da lente. É um ponto que você precisa se atentar para que você consiga utilizar a sua lente com a distância focal específica dela da maneira correta. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.